7h26, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E agora nós recebemos no estúdio da Folha FM para batermos um papo aqui no Folha no Ar, primeira edição, o Gilberto Soares, que é do SEBRAE, coordenador regional do Norte Fluminense. Gilberto Soares dos Reis. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu vou passar a bola para o Arnaldo, porque ontem você participou de uma reunião aqui no Grupo Folha da Manhã exatamente sobre esse assunto, um assunto importantíssimo, que está, inclusive, unindo representantes de várias áreas importantes da sociedade, né? Não só na parte de pessoas físicas, como pessoas jurídicas, né? Empresas, todos voltados para o mesmo objetivo, que não é nem a discussão, o problema não é nem a discussão, é de salvar o Rio de Janeiro, que eu acho que é o primeiro pensamento de todos nós, né, que moramos no estado do Rio de Janeiro. Arnaldo. Isso. E como a gente estava conversando no bloco anterior, né, teve essa reunião aqui em Campos, porque existe um sentimento de que a sociedade civil como um todo não está muito atenta nos impactos que a partida dos royalties vão levar. O quanto isso vai impactar no desemprego, consequentemente, quem tem plano de saúde, deixa de ter plano de saúde, vai usar a rede pública de saúde, quem tem escola particular vai passar também para a escola pública, enfim, é uma reação em cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra. E o Gilberto esteve participando aqui da reunião na redação da Folha com a dona Diva e com outros representantes da sociedade civil organizada, e eu queria até abordar com ele um panorama sobre essa reunião, Gilberto. Quais foram os principais assuntos debatidos e o que ficou combinado daqui para frente para tentar Campos puxar esse movimento aí de alerta com relação à perda dos royalties. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio, Beto, todos os ouvintes aqui da Folha FM. É um prazer aqui estar falando com vocês. Ontem eu participei dessa reunião aqui, né, no Grupo Folha da Manhã, que foi encabeçada, né, provocada pela dona Diva. Deu os parabéns a ela pela iniciativa, né? Convidou toda a sociedade civil organizada, aí estava o SEBRAE, a Firjan, a Associação Comercial, o CDL, né, a fim de discutirmos que, por exemplo, está chegando o dia, né, do dia 20 de novembro, a votação, e caso isso realmente seja aprovado, será a falência do nosso Estado, né, que por muitos anos, nesse período todo, nós criamos uma dependência muito, muito forte, muito grande dos royalties de petróleo. Então, se tirar isso do Estado do Rio de Janeiro, nossa falência será total. E a sociedade civil organizada estava muito desarticulada. Como você falou aí, está a Firjan fazendo uma iniciativa, está a FACERJ, a Federação das Seções Comerciais, fazendo iniciativas pontuais, né? Então a proposta é criarmos uma união entre todo mundo para fazermos um movimento em conjunto e isso tomar corpo, né? Ficou acertado que na sexta-feira agora, né, teremos uma outra reunião, onde nós estamos convidando já as mais lideranças empresariais e políticas, né? Os prefeitos, né, aqui da região, os deputados estaduais, federais, né, para a gente começar a discutir uma proposta de um movimento mais consistente em prol da defesa do royalties do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, está junto aqui com a matéria que a Alerj vai lançar hoje às 10 horas a Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties de Petróleo. Até mesmo os políticos parece que demoraram um pouquinho a despertar sobre o risco que isso apresenta para a economia do Estado, né? Ontem foi até comentado sobre isso. Parece que as pessoas estão até com certa vergonha de defender os royalties. Eu acho que o royalties foi tão mal utilizado, né, nesses anos todos aí, que as pessoas, mas para que eu vou defender se esse dinheiro não me trouxe benefício nenhum? É um equívoco, né? Porque hoje... Trouxe algum, né? Exatamente. Claro que teve má utilização, sim, isso aí não vamos entrar na discussão. Nós falamos ontem aqui, né? Mas isso é outra discussão. É outra discussão, né? Por exemplo, ontem teve um dado, o município de Varriçais, se eu não me engano, 30% da população é funcionário estadual, funcionário público.
Se o governo do estado fica sem receber royalties, ele vai atrasar salário de aposentado, provavelmente dos ativos. Isso traz todo um impacto no município de Varriçai que não tem nada a ver diretamente com essa discussão. Né? Então o estado todo será impactado. E parece que as lideranças estão um pouco omissas ou até esperando uma liderança. Eu acho que falta também hoje uma liderança no estado do Rio de Janeiro para puxar essa rédea para ele conduzir o processo. Apesar de todos os problemas, todos os erros, e estar preso com 12 condenações, o governador Sérgio Cabral, lá em 2012, foi quem encabeçou esse movimento. Né? Será que falta vontade política do próprio governo do estado de puxar esse movimento também, ao invés de só articular em bastidores, como o Itzel tem feito, e até bem, conseguiu a assinatura de 5 governadores na petição que o estado do Rio apresentou agora ao STF para tentar suspender a ação, mas será que falta uma mobilização popular tão bem votado que foi agora levar esse pessoal para a rua? Eu acho que essa mobilização popular, eu acho que ela é muito importante até para os magistrados entenderem que a sociedade ela está envolvida no processo. Né? Senão, se a sociedade não está brigando pelos royalties, por que eu vou aqui fazer isso? Né? Então, essa articulação dos bastidores é válida, acho que ela é importantíssima, mas eu acho que também nós temos um outro lado que é fazer essa mobilização para a sociedade mostrar o seu interesse pela manutenção dos royalties. Ontem também a gente estava abordando aqui, você levantou um ponto super interessante, que foi a má utilização dos royalties em todos os anos, desde que começou a jorrar royalties aqui no Norte Fluminense. E ontem, lá nesse encontro, a gente estava falando de Maricá. Maricá agora é Nova Dubai, né? É onde os royalties estão entrando com força. E tinha uma repórter lá do Estadão que falou que tem uma casa em Maricá e que estão asfaltando tudo, até perto da praia. Daqui a pouco só falta asfaltar a praia. A gente até lembrou do porcelanato de Rio das Ostras, né? Calçador de porcelanato, a Praça São Salvador, o CEPOP. O pessoal achou incrível essa história do CEPOP, como que se constrói um espaço daquele para nada, enfim. A gente está vendo da má utilização. Aí a Karina, que é a gerente de petróleo, ela levantou um ponto. Se eu ganho bem e gasto mal o meu salário, eu não posso ser penalizado por isso. Isso não é argumento para eu perder os royalties. É um ponto a se discutir também, né? Você não precisa tirar royalties porque outros gestores aplicaram mal os royalties. Perfeitamente. Eu acho que é criar mecanismos, né, de uma melhor utilização. Acho que os mecanismos até já existem. Né? Eu acho que faz parte a sociedade em si cobrar a melhor utilização desses recursos. Né? Acho que a Karina foi muito feliz nessa colocação dela. Conheço muito bem a Karina. Não é porque você utiliza mal o recurso que você vai tirar. Você vai educar para utilizar da forma adequada. Agora, o Sebrae atua no apoio a pequenas empresas, né? Depois a gente vai falar de maneira geral sobre a atuação do Sebrae, mas você que já está aqui há um bom tempo, eu lembro de você não deve lembrar, quando eu ainda assessorava o William Pereira na Colônia Z2, lá em Atafona. Estou ficando velho mesmo. Já faz um bom tempo. Né? Então, o que acontece? Há uma perspectiva, no seu ponto de vista, na região, de alternativas a essa dependência dos royalties? Sim, com certeza. Né? Eu acho que temos alternativa, sim. Uma alternativa, eu acho que já passamos por ela e viramos as costas, que é o agronegócio, que é a agricultura. Né? Eu acho que o atual gestor, acho que o município e a região tem que voltar os olhos novamente para o agronegócios. Porque se você fizer uma análise, todos os municípios que vivem da agricultura não tem pobreza, tem uma renda média, né? Às vezes melhora ou piora conforme a safra, mas são municípios altamente independentes dos gestores públicos, né? Do governo estadual, do governo federal. Então, acho que uma das saídas, né, seria voltar os olhos novamente para apoiar a agricultura da região. Ontem lá, eu vou voltar só para finalizar um assunto sobre essa reunião da Firjan que também me chamou a atenção, Gilberto. Falaram-se muito sobre vocações regionais como alternativas aos royalties. Como você levantou aqui a questão da agricultura. E levantou-se Macaé como ecoturismo. Aproveitar Serra Mar, o Sana e trilhas, enfim. Aí eu aproveitei o contexto e perguntei sobre o que a Firjan via para Campos como alternativas. E a resposta foi que não sabia o que via para Campos.
Depois alguém falou sobre polos tecnológicos. Tem até a incubadora Tech Campus, que a gente pode falar sobre ela daqui a pouco, né? Que tem o apoio do Sebrae. Mas aí, quando levantou os polos tecnológicos, aí o pessoal da mesa de técnicos da Firjan afirmou assim, toda cidade vai ter um polo tecnológico, tem espaço para todo mundo nesse contexto. Um olhar da capital para o interior, isso no contexto político, no contexto econômico, não falta, não. Parece que o Rio de Janeiro não ficou ensimesmado em ser ex-capital federal e pensa que os problemas estão ali só na capital e esquece de expandir ações econômicas e políticas para o interior, no seu ponto de vista. O que você acha dessa avaliação? Não, acho que a avaliação é perfeita, né? O Rio de Janeiro, o governador do estado do Rio de Janeiro, não só o Witzel, mas todos, eles têm um olhar somente para a cidade, a capital do Rio de Janeiro. Parece um segundo prefeito. Né? Até porque ali talvez 70% do número de eleitores do estado do Rio de Janeiro estejam concentrados naquela região. Então não há um olhar, né, para o interior do estado. Então isso é muito importante, isso é muito preocupante. Quando fala o cenário para Campos, eu fico até um pouco assustado. Eu falo assim, gente, eu não vejo assim, a curto, médio prazo, nenhuma saída mágica para reativar a economia do município. Né? Quando você fala de Macaé, o ecoturismo, me acende também uma luzinha amarela, porque Macaé possui um custo muito alto que inviabiliza muitas vezes as pessoas estarem ali como turista. O hotel lá é mais caro, a comida é mais cara. Agora deu uma retraída, né, por causa que a economia do petróleo deu uma desacelerada, mas quando voltar novamente, os hotéis estarem cheios, os restaurantes cheios, será que a comida não vai voltar a subir? A rede hoteleira não vai voltar a subir os seus preços e isso acaba expulsando o turista de lazer no município, né? Pois é, eu tenho um comentário aqui, Gilberto, eu acho que a gente podia falar sobre isso. O Rio de Janeiro, o morador do Rio de Janeiro, o carioca, o fluminense, que é do interior e tal, deveria, muitos conhecem, mas deveriam conhecer o interior de São Paulo e ver a diferença que é. Eu sou carioca, eu defendo o Rio, mas você vai numa cidade como São Carlos, no interior do estado de São Paulo, que tem 100 e poucos mil habitantes, talvez nem isso. Gente, em termos de universidade, é uma coisa impressionante. Tecnologia num nível, é a cidade do Brasil que mais se fala inglês no país, que mais a população fala inglês. É um negócio inacreditável. Você vai a Bauru, é o maior centro mundial de referência odontológica para cura de aquele famoso lábio leporino, né? Que é referência no mundo. Não existe um dentista no mundo que não saiba na Universidade de Bauru do que é feito, da tecnologia. Então, a parte de agricultura, a parte de centros tecnológicos, poxa, São Paulo é um grande exemplo. Então fica muito fácil também a gente criticar que São Paulo hoje tomou dois ICMS, um do Rio de Janeiro e o outro do Paraná, que foi o da energia elétrica e o do petróleo. Aconteceu, foi em 1988, Serra, né? José Serra, mas São Paulo se beneficiou, soube investir mais. Né? Eles fazem o dever de casa deles. Fizeram o dever de casa direitinho. Né? Para ter uma ideia, nós não fizemos. Para ter uma ideia, Marco Antônio, há uns 4 anos eu participei da OTC lá em Houston, nos Estados Unidos, a maior feira de petróleo do mundo. E tinha um dia lá um evento que estava o presidente da Petrobras, que era o Gabriele na época, fazendo uma palestra para centenas de empresários. E quem estava patrocinando tudo era o governo de São Paulo. O pré-sal ainda não tinha começado. Né? O Rio de Janeiro era ainda a capital do petróleo, ainda é. Né? Mas quem estava lá fora vendendo o Estado, trabalhando o Estado, era o Estado de São Paulo. Você vê a diferença e a agressividade deles, né, para cada vez se tornar uma potência maior na economia do nosso Brasil. Então, é um dever de casa a ser seguido que o nosso governador, nosso governante tem que fazer. Né? Você falou da universidade, nós temos aqui a UENF, que é excelência em agricultura, né? E a gente não vê o município discutir agricultura.
Claro que Pois é, inclusive, domingo nós tivemos aqui no programa Folha Rural, domingo nós tivemos aqui no programa Folha Rural, eu tive a presença do José Márcio, da Pesagro, e do Tito Hinojosa, da Asflucan. Falando, ele participou da reunião ontem também. Falando exatamente sobre esses assuntos, né, da importância de você fazer um planejamento para irrigação, para isso, orientar, ajudar os pequenos produtores, e isso vai. O pequeno produtor hoje, daqui a pouco, se torna um médio produtor, e por aí vai crescendo. Quando o dinheiro começa a entrar, quando a coisa começa a produzir, as pessoas se empolgam, né, Arnaldo? Eu vou fazer isso com um pouco mais de atenção, porque se está dando, se eu fazendo assim, mais ou menos, está dando certo, imagina se eu fizer bem feito. Nós temos um trabalho aqui pequeno, claro que é muito incipiente para a potência aqui da nossa região, que é a compra da merenda escolar, né? Existe uma lei federal onde os municípios são obrigados a comprar no mínimo 30% da sua merenda escolar da agricultura familiar. E nós ajudamos os municípios a fazer o edital voltado para esse tipo de compra, ajudamos a organizar os produtores para eles poderem ter capacidade e condições de vender. Tem e são todos ficam ali no assentamento. Eu vi falar que estão comprando uma Hilux. Quer dizer, então, é a única saída para o município? Claro que não, né? Mas é uma saída, e existem pequenos produtores que já estão começando a ver, né, que realmente é viável você trabalhar essa questão da agricultura. E sabendo disso, nós vamos lançar ano que vem um projeto chamado Líder, né? Nós estamos aqui falando da região norte fluminense. E o programa Líder, ele consiste em, junto com as lideranças empresariais, montar uma agenda de desenvolvimento local. Né? É uma metodologia lá do Sebrae Nacional. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós implantamos na região do Médio Paraíba, ali em Volta Redonda. E depois em 3 Rios, e ano que vem nós estamos trazendo aqui para a nossa região. Né? O principal foco são as lideranças empresariais. O gestor público será muito bem-vindo, claro que ele será convidado, a participação dele é importante, mas nós vamos focar muito nas lideranças empresariais, né, nas grandes empresas, porque as lideranças políticas passam, né, e o empresariado, as entidades de classe, elas permanecem. Então temos que construir junto com elas essa agenda. Agora a gente está falando muito num cenário pessimista. Marcos, se estiver no horário, você me avisa que eu jogo para o próximo bloco. Não, mais um pouquinho. Pode jogar a pergunta e a gente vai no intervalo e volta, porque então, o intervalo certo. É bem pequenininho agora. A gente está falando muito sobre o cenário pessimista da perda dos royalties, mas uma outra discussão também é o crescimento que o Rio de Janeiro vai ter na produção de petróleo, sobretudo com pré-sal, né, com esses leilões que estão acontecendo aí. Leilões que já aconteceram, leilões que estão para acontecer. Tem a questão da Bacia de Campos, que são os campos maduros, descomissionamento. Uma questão que a gente não sabe se as nossas empresas estão preparadas para isso, porque é uma novidade na operação de petróleo aqui no Rio de Janeiro. Na sua opinião, o Estado está se preparando? Existe uma expectativa, por exemplo, de se dobrar a produção de petróleo e gás em 10 anos. O Estado está preparado para isso em questão de infraestrutura, em questão de impostos e isenções de impostos para atrair empresas? O Estado, de forma geral, está se preparando para esse desenvolvimento em 10 anos, até mesmo como alternativa à questão da perda de royalties? Bom, eu vou pedir, então, ao Gilberto responder essa pergunta logo após o intervalo, tá bom? Voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo